Por que os indígenas protestam contra esse marco temporal? Qual a razão desse fechamento das BRS em Roraima e em vários lugares do Brasil? Entenda qual a razão e saiba o que é o marco temporal. O que é o marco temporal e como ele ameaça os direitos indígenas. Os direitos indígenas são hoje alvo do que pode ser considerado o maior conjunto de ataques de sua história. Desde 1988, as forças comprometidas com o atraso e fragilização da democracia brasileira nunca deixaram de trabalhar pela diminuição desses direitos, o que inclui formular teses jurídicas que buscam relativizá-los ou suprimi-los. Sob o governo Bolsonaro e sua política anti-indígena, esses ataques foram reavivados e deram origem à tese do marco temporal, que tem como objetivo final inviabilizar a demarcação das mais de 800 terras indígenas não oficialmente reconhecidas. Além disso, a tese visa também levantar dúvidas sobre todas as demais terras indígenas que têm sido legalmente homologadas pelo Estado brasileiro ao longo das últimas décadas. O que é o marco temporal? O marco temporal é uma tese que propõe que os povos indígenas somente tenham direito às terras que estavam ocupadas por eles na data de promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Como sempre, o objetivo é restringir sistematicamente o direito dos povos indígenas às suas terras, especialmente em regiões onde ocorreram processos de expulsão ou remoção forçada devido à expansão da fronteira agropecuária. O marco temporal beneficia, principalmente, o agronegócio e outros setores que visam explorar os territórios tradicionais. Diversos juristas, especialistas e estudiosos do direito, no entanto, afirmam que essa ideia é inconstitucional. Em seu artigo 231, a Constituição Federal estabelece que os direitos indígenas são direitos originários, ou seja, são anteriores à própria formação do Estado brasileiro. Portanto, não é pertinente discutir a imposição de uma data ou período temporal específico para sua validação. O que é uma terra indígena? Uma terra indígena, conforme definido pela Constituição Federal de 1988, é um território de ocupação tradicional destinado aos povos indígenas. Considerados bens da União, esses territórios conferem às populações originárias o reconhecimento da posse permanente e usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos ali existentes. As terras indígenas são importantes ferramentas de conservação ambiental e fundamentais para a reprodução cultural dos povos indígenas, pois funcionam como barreiras para impedir o desmatamento, já que, ao reproduzirem seu modo de vida, os indígenas naturalmente cuidam e conservam essas áreas. Infelizmente, grande parte das terras indígenas no Brasil sofre com graves violações de direitos humanos, impulsionadas por atividades criminosas como o garimpo ilegal, o desmatamento e a exploração ilegal de madeira, por exemplo. Além disso, estes territórios são frequentemente afetados pela poluição de rios por agrotóxicos, massacres, genocídios, contaminação por doenças, violências sexuais, aliciamento para trabalho escravo, expulsão de seus territórios. A proposta do marco temporal é inconstitucional por estabelecer que os indígenas só teriam direito à demarcação das terras que estavam sob sua posse em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Esse projeto fere o artigo 231 da Constituição Federal, que garante o direito originário sobre as terras aos povos indígenas. Art. 231. São reconhecidos aos índios, OSIC, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Qual a importância de impedir o marco temporal? Os povos indígenas do Brasil possuem um histórico de graves violações de direitos humanos, como serem retirados de seus territórios, terem suas casas incendiadas, passarem por epidemias mortais e serem constantemente perseguidos. Impedir o marco temporal é mais do que garantir o direito das populações originárias à sua terra, cultura e modo de vida, e é evitar um genocídio indígena. Além do retrocesso nos direitos indígenas, a aprovação do marco temporal pode acarretar uma série de outros impactos, como o aumento da violência e dos conflitos fundiários, prejuízos econômicos e impactos ambientais. Para alertar sobre os problemas em caso de aprovação, o Instituto Socioambiental, a ISA, criou mapas interativos que mostram casos trágicos de remoção e contatos forçados com povos indígenas. Conheça também outros 6 problemas da tese do marco temporal, nesse levantamento feito pelo Greenpeace. Como e quando surgiu o marco temporal? Na Câmara dos Deputados, surgiu a proposta de instituir o marco temporal por meio do Projeto de Lei 490, no ano de 2007, também conhecido como PL do Marco Temporal. Esse projeto de lei busca transferir a responsabilidade de demarcar terras indígenas do Poder Executivo para o Legislativo. Trata-se de mais uma tentativa de dificultar as demarcações de terras indígenas, agravando o quadro de violações dos direitos dos povos originários. Quais são os argumentos contra o marco temporal? Além de representar um retrocesso aos direitos dos povos originários e de ser uma tese inconstitucional, é necessário saber como o marco temporal afeta os indígenas.
Entre os impactos negativos que essa tese poderá trazer, destacam-se: aumento da grilagem, alta no desmatamento, contato forçado com povos isolados, remoções forçadas para a colonização e obras de infraestrutura, permanência definitiva de invasores nessas terras, exploração das terras indígenas pelo agronegócio, inclusive com transgênicos, anulação de reservas indígenas, retrocesso nos direitos indígenas. Embora a Constituição assegure atualmente o direito indígena aos seus territórios de origem, essas áreas têm sido alvo de invasões por parte de garimpeiros, grileiros e madeireiros ilegais. Por isso, ao invés de concentrarmos as discussões no marco temporal, que tornará mais difícil a demarcação de terras indígenas, deveríamos direcionar nossos esforços para garantir a efetiva aplicação do direito indígena. Quem se beneficia com o marco temporal? Grandes empresários do agronegócio. A expansão do agronegócio no país beneficia somente os grandes empresários por trás da produção. Os trabalhadores rurais e as comunidades locais continuam vivendo à margem da sociedade, sendo contratados por empresas que violam os direitos humanos e sem perspectiva de crescimento econômico. A bancada ruralista, com amplo financiamento e influência do agronegócio, a bancada ruralista segue pressionando por desmontes ambientais, visando garantir apoio e financiamento provenientes de grandes empresários que priorizam o lucro a curto prazo. A PEC 48 de autoria de Iro Gonçalves, senador por Roraima, vai prejudicar as terras indígenas já demarcadas de Roraima. Eles defendem que os arrozeiros que saíram da Raposa Serra do Sol, com Paulo Quartiero, retorne para suas terras e continue com o agronegócio. A classe política em geral de Roraima S.A. unidas para prejudicar o governador de Roraima, que é do agronegócio, apoia e dar o suporte necessário para a aprovação do marco temporal. Porém, os indígenas estão unidos nessa guerra. Os povos originários da Serra da Lua fecharam a BR-432 que liga a cidade do Cantá a Boa Vista. O protesto foi na terra indígena Tabalascada. Jovens dançaram parixara. Lideranças novas e antigas como Clóvis Ambrósio marcaram presença no protesto. Professores, agentes de saúde, CIR, OPIR, OMIR, todos gritando em uma só voz: nenhum direito a menos. Não há vitória sem antes ter uma grande batalha. Por isso estamos pintados para a guerra. Enquanto houver insistência, haverá resistência. Vivo até o último índio. O protesto foi no dia 29 e 30 de outubro de 2024 na terra indígena Tabalascada. Texto retirado de https://www.greenpeace.org/Brasil.